Jovens, é um fato que o futebol, como tem sido construído nos últimos anos, talvez nas últimas 2 décadas mais ou menos, é o seguinte: se você tem mais dinheiro, sua chance de vencer aumenta. Antigamente não era tanto assim, hoje em dia é muito assim. Você pode gostar, você pode concordar, você pode discordar, não importa muito. A questão é um fato. Eu, por exemplo, não gosto, mas tenho de lidar com essa realidade. E como é que eu lido com essa realidade? Bem, torcendo para supostas zebras. Borussia Dortmund não é um coitadinho, não é um time pobre, não é um time que saiu da 8ª divisão alemã e do nada está numa final de Champions League. Não é nada disso. Eles têm dinheiro, eles compram jogadores caros, principalmente revelações, e faturam ainda mais revendendo para times como o Bayern de Munique, que costuma fazer a limpa por ali, e tantos outros. É só você pensar no Haaland recentemente para o Manchester City. Mas, em termos financeiros, quando você coloca um Borussia Dortmund e um Paris Saint-Germain, e você gosta da zebra, e você gosta de história, e você gosta de torcida, e você gosta de certos jogadores e desgosta de outros, é muito difícil você escolher o lado francês. Então, o que a gente viu nessa terça-feira, com mais uma vitória do Borussia Dortmund por 1-0 e a consequente vaga na final da Champions, foi muito legal. E às vezes é tão simples quanto isso. O futebol precisa ser legal. Eu falei isso no vídeo do Bayer Leverkusen, aliás, o futebol alemão dominando por enquanto. Vamos ver quarta-feira se isso se concretiza. E quinta, né? Porque também tem, claro, a semifinal a volta da semifinal no Bayer Leverkusen. Eu tava falando do Bayern de Munique. Quarta-feira, quinta, o Bayer Leverkusen. Mas às vezes é tão simples quanto isso. Precisa ser legal, precisa ser divertido, precisa dar vontade de torcer por algo. Torcer para o Paris Saint-Germain é muito chato, com todo respeito. Primeiro que a torcida é insuportável. Eu tô falando dos franceses. Se você é um brasileiro que escolheu torcer para o Paris Saint-Germain, bem, você tá errado, mas enfim, o problema é todo seu. Os franceses são muito chatos, é só você ver o Neymar, que não é a melhor pessoa do mundo, por mais que eu seja santista e o queira de volta, eu preciso assumir isso. Como é que você xinga o cara que foi o melhor jogador do seu time na única vez que você passou por uma final de Champions? Não dá. Mas é isso que a torcida do Paris Saint-Germain faz, ou fazia. Né? É só ver o documentário dele, por exemplo, caso não tenha visto jogos, enfim, a história do Neymar no Paris Saint-Germain até deixá-lo pelo Al Hilal. É muito chata. Mbappé é insuportável. Insuportável. Não é fácil, numa final de Copa do Mundo, você sendo brasileiro, torcer para a Argentina. Por mais que o Messi facilite um pouco essa situação. Mas, contra o Mbappé, não deu. Para mim foi tranquilo, porque eu sou sempre América do Sul acima da Europa. Mas era a Argentina podendo ganhar mais um título, tirando uma seca do Messi, que tinha esse detalhe pequeno, micro, mas tinha no seu currículo. Felizmente até não tem mais. E o Mbappé jogou muita bola, né? Tanto que foi muito bem na final da Copa, levou praticamente sozinho o jogo para os pênaltis. Mas ele é muito chato, então eu tive que torcer para a Argentina, porque é insuportável ver o Mbappé, que acha que é o maior jogador da história, que acha que é o novo Pelé, que acha que é a mistura de Messi, Cristiano Ronaldo, Maradona e Pelé, com requintes de Garrincha, perder, jogando nada, inclusive. É muito bom ver um cara que achou que sozinho podia fazer tudo, não fazendo basicamente nada. É muito bom, é gostoso para quem vê o futebol de uma maneira mais antiga. Eu sou de 90, então quando eu começo a ver futebol nos anos 90 e o futebol europeu está começando a ser transmitido aqui, você tinha craques, por exemplo, o Batistuta, o melhor jogador da seleção argentina após Maradona, jogava numa Fiorentina, jogava numa Roma, dois times que até hoje são isso aí, meio de tabela, às vezes mais acima da tabela do italiano, mas não brigam na Europa, na Champions, brigam ali na Conference que hoje existe e na Europa League. Mas até aquela época, nos 90, antes do dinheiro dominar de fato, todo time tinha um grande jogador. Ou, pelo menos, os grandes jogadores estavam diluídos em vários clubes. Hoje, todo mundo se junta numa panela. É mais difícil ter zebra. Então, quando eu vejo zebra, quando eu vejo um time que não tem uma panelinha eliminando um cara que era parte de uma panela, depois escolheu não ser, mas via arrogância, perder é muito legal. É muito bacana. Enfim, acho que quando você tem torcedores como o do Borussia, que não só fazem a visualmente linda muralha amarela, mas têm identificação com o clube, não exigem a contratação só de gênios, não ficam insatisfeitos, jogam do jeito que dá, com o elenco que dá e apoiam o que tem, é bacana. Não é pobre, é tipo torcer para o Atlético de Madrid na Espanha. O Atlético de Madrid é pobre? Não é. Olha o tamanho do estádio que eles construíram outro dia. Olha o nível de jogadores como o Griezmann que eles conseguem repatriar e manter lá. Ninguém é pobre no Atlético de Madrid. Óbvio que não.
Mas, na comparação com o rival direto, tem menos. E é uma luta maior. O Borussia luta mais para conseguir chegar ao Bayern de Munique, e usualmente não consegue, do que o PSG hoje luta na França. Leia-se contra ninguém. Quando eles perderam alguns campeonatos franceses recentemente, pro Lille, né, se não me engano, pro Montpellier, já não tão recente assim, mas enfim, é um vexame. O Borussia perdeu o alemão, hoje ele é o quinto do alemão, nem é vexame, é o que você espera. Esse ano é o que deu lá pro Borussia, que coloca um monte de moleque de 18 anos em campo e reza. É o que dá. Então, quando ele tira o time do dinheiro, o time que um Qatari foi lá, escolheu a dedo para investir, virou dono e virou basicamente o país um dono de um time, e perde, é legal. E é legal até pela construção do jogo. Porque você vê um Borussia taticamente organizadinho, começa numa linha de 4 defensiva, uma outra coladinha ali, tendo contra-ataque, mas sem abdicar desse ataque, tem contra-ataque com a ADM, tem contra-ataque no outro lado, tem os dois laterais, tanto o Madsen quanto o Ryerson, subindo, sem medo de subir. Não é um time que fica morto ali atrás e dando bicão, só nos minutos finais, mas tudo bem. Contra um time, e depois teve linha de 5, né? Quando entra mais um zagueiro no time, ainda no meio do segundo tempo. Contra um time que não tem tática, é bola pro Mbappé e reza, bagunçado, que apesar de todo o dinheiro do mundo, só tinha uma tática no final, que era dar balão pra área, com o Dembélé, com o Hakimi, com qualquer um. Com o Vitinha, tendo que virar o craque do time. Eu concordei muito com a Tainá Espinosa e com o Vitor Sérgio Rodrigues, que antes de gravar aqui eu tava vendo um pouco do pós-jogo deles na TNT e HBO, ou no Max, já diriam. E eles falaram, é inadmissível o Vitinha, com todo respeito ao Vitinha, como bom jogador, ser o craque do time numa semifinal de Champions quando você tem o Mbappé, por exemplo, no mesmo time. Quando você tem o Dembélé e todas as confusões que ele arma. É inadmissível. Quando você tem um goleiro insuportável, que acha que é muito mais do que é, e que o seu time, na base do dinheiro e de outras coisas mais, que eu não quero me meter aqui, bancou de titular, e o Keylor Navas, que à época era muito mais do que é hoje, fica rodando de um lado para o outro, porque times ricos, o Keylor Navas, a gente não pode ter um goleiro da Costa Rica, porque o Keylor Navas é melhor, e era melhor quando o Donnarumma chegou. Desculpa, é só uma opinião, mas enfim. É muito divertido ver o PSG perder, e é muito divertido ver um time que não tem tanto dinheiro quanto eles ganhar. O Borussia não é pobre, mas o Borussia é zebra. Chegaram nas quartas da Champions, mas um pouquinho menos. Chegaram na semi foi zebra. Chegar na final contra qualquer um dos times, incluindo o PSG, mas claro, Real e Bayern, é mais zebra ainda. Então é divertido, é legal, é por tardes de futebol como essa que a gente marca na agenda, foge do trabalho, tenta estar de folga, alguma coisa, liga a TV numa tarde de meio de semana. Claro que você vai falar, tá, mas eu faço isso com o Real Madrid e Manchester City, eles entregam um jogão. Óbvio. Mas ali não tem muito pra quem torcer, você tem que escolher uma história. Se você gosta do futebol brasileiro, você torce pro Vini, pro Rodrigo. Se você gosta do Guardiola, você torce pro... Não sei, você escolhe uma história meio assim, que corre paralelamente ao dinheiro. Eu tô falando uma que tenta brigar com o dinheiro, que tenta competir contra quem tem mais dinheiro, e eu acho que isso é mais legal. Se é mais legal, eu tô desse lado. Foi muito legal o Borussia estar na final. Pra você, foi? Talvez não. Manda aí nos comentários. Beijo.